Estamos de volta, família, Projeto de Deus, hoje conversando sobre a indissolubilidade do matrimônio. E a gente falou até agora sobre o casal, vamos conversar um pouquinho sobre os filhos, como ficam os filhos nessa relação. Para isso a gente tem um VT, um vídeo, para a gente ver sob o ponto de vista do psicólogo, como que reagem os filhos num processo de separação. Nós vivemos uma sociedade moderna, bastante complexa, em que os pais atualmente têm muitos papéis sociais, seja papéis para serem cumpridos no trabalho, na vida profissional, e seja papéis para você exercer em relação aos filhos, em relação a amigos, a outras demandas. As necessidades dos filhos são necessidades muito importantes serem sanadas para o desenvolvimento de uma boa autoestima, boa autoconfiança e um bom autocontrole. Em geral, as crianças elas nascem com necessidades afetivas, elas esperam amor e afeto dos pais. As crianças também, elas esperam desenvolver repertórios para o enfrentamento do mundo, para o enfrentamento das dificuldades delas. E por fim, elas precisam receber limites dos pais para que elas consigam desenvolver responsabilidade, disciplina, tá? E um autoconceito mais saudável. O que acontece com a separação é que muitas vezes a demanda é aumentada para um dos cônjuges, né? Em geral, a mulher, a mãe, ela fica com uma responsabilidade maior. Na sociedade moderna atual, a mulher ela precisa trabalhar e ela já tem pouco tempo. Imagine com toda essa demanda dos filhos. A conta não fecha. Então, a separação, em geral, por mais que o pai seja muito responsável, a logística atrapalha ele se aproximar dos filhos, de orientar e cuidar. Então, o que acontece é que essa mulher, em geral, ela fica sobrecarregada, tá certo? Ao ficar sobrecarregada, essa demanda da infância, essa demanda da adolescência não vai ser sanada, tá ok? E aí, nesse sentido, os filhos podem crescer com uma autoestima baixa, uma autoconfiança rebaixada, tá? E um autocontrole diminuídos. Portanto, a separação tende a influenciar muito o equilíbrio emocional dos filhos e desta família. Então tá aí. Conversamos bastante sobre o casal, né, pai e mãe, mas a gente não pode deixar de lembrar que existem os filhos também, né? A gente acabou de ver, né, todas aquelas expectativas de formar uma criança, de formar dando limites, dando referências, dando caminhos para eles seguirem, formando os filhos para a liberdade, de repente fica comprometido no meio de uma separação. A Tânia, acho que lida com os jovens, deve encarar isso no dia a dia lá, né, Tânia? Infelizmente, é uma situação assim muito comum, né? A gente convive muito com crianças, com jovens que estão passando por um momento desse. E a gente conversa com essas crianças, a gente percebe o quanto que eles sofrem, o quanto que eles se sentem amargurados, sofrendo. Muitos chegam para a gente para conversar e começam a chorar. E aquilo você tem que se segurar porque você está ali, né? Você acaba tá orientando aquela criança nesse sentido. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. São as crianças que estão num processo de formação, né? Como pessoa ali, como um cidadão, que a questão de valores, de sentimentos, e eles realmente se sentem totalmente sem chão nesse momento. Por mais que o pai, né, como ele comentou, né, por mais que o pai esteja presente, né, isso acaba afetando, porque não tem aquela presença real de pai e mãe junto ali com a criança, para poder ver uma lição, para poder acompanhar se está fazendo a tarefa, como é que está na escola. Então isso afeta muito a cabeça da criança, o sentimento dela ali. E aí acaba afetando nos estudos, né? A gente percebe assim, um índice de crianças com problemas de aprendizagem sérios em função disso,
por não ter essa estrutura de família. Muitas crianças que convivem com os avós, né, as bênçãos dos avós ali, mas são avós, né, não é pai, não é mãe. Então isso é muito complicado. Isso afeta e muito, né, essa questão tanto psicológica, né, como a questão também, inclusive, educacional. E, Israel, como é que a gente pode... Porque os casais estão aí, é uma realidade, é um fato, né? E a gente tem que acolher também esses jovens, esses adolescentes, esses filhos, né? Também a igreja tem que estar de portas abertas para acolhê-los também, né? Sim, temos. A gente vê com a questão dessas crianças, a gente precisa de referências, né? O ser humano, ele é sempre um ser sociável que precisa de referências. Quando falta referência paterna, quando falta referência materna, faz um estrago psicológico e emocional muito grande. Existem vários acompanhamentos que a igreja faz nas diversas fases da catequese, com visitas às famílias, com visitas aos jovens. E quando a gente conversa, muitas vezes, com os jovens, dói muito o coração, porque a gente vê um vazio existencial neles dói realmente o coração. Mas aí a gente vê também uma oportunidade da gente exercer a misericórdia, da gente tentar se aproximar um pouco mais e falar com os pais. Olha, eu sempre falo isso nos batismos que eu faço, né? Não adianta você dar presente para os seus filhos, para os seus afilhados. Não adianta você dar um melhor tênis para ele, você tem que ajudar a gastar esse tênis. Não adianta você dar um brinquedo, você tem que ajudar a brincar. Ou seja, a gente tem que dar para essas crianças, para esses jovens, o que a gente tem de mais importante, que é o tempo. A gente tem que estar presente na vida do outro. Foi assim que Cristo agiu, por isso que ele agiu de uma maneira, e ele fez toda a diferença no mundo, porque ele estava olhando ali a pessoa, sempre próximo. Voltando um pouquinho no que a Tânia estava comentando, quando nós deparamos com a imaturidade dos pais, né, e que acabam meio que forçando que o filho escolha um dos dois, né? Com quem você vai escolher, com quem você quer morar, e o filho, aquela dor de ter que fazer essa escolha, né? Porque a separação realmente é uma dor, deve ser uma dor muito grande para os filhos, né? Então, principalmente nesses pais hoje que são pais adolescentes, tem muitos pais vivendo hoje como se fossem adolescentes, brigando com os filhos como se fossem adolescentes. Não são mais a autoridade na casa, né? Perderam essa autoridade e brigam como de igual para igual, e isso daí é extremamente prejudicial. Eu queria ler um WhatsApp. Boa noite, sou católica, casada na igreja, tenho filhos, vivemos na graça de Deus. O que quero perguntar é que eu não fiz a primeira Eucaristia, tenho 37 anos. Eu posso comungar? Queria que o Israel respondesse. Eu estou vendo ali que está bombando mensagens, então vamos tentar ser bastante objetivo. Na realidade, minha querida, eu não vi o nome dela ali, na realidade é importante você até aproveitar esse período pascal, procurar a sua paróquia. Existe um processo de catecumenato, a catequese de adultos. É um processo que varia, dependendo do tempo de cada paróquia, onde você pode ter um contato um pouquinho maior com a doutrina e receber os sacramentos que estão faltando, talvez até a crisma. Aí você pode receber os 2 sacramentos. Então, nesse momento, antes dessa preparação, não pode não. Mas é importante você procurar lá a sua paróquia para poder ver o melhor processo de catequese ali. É uma coisa bastante tranquila e bastante gostosa de se fazer. Eu tenho voltando àquele assunto anterior, que a gente estava falando dos filhos, né? A Maria Júlia que está se preparando para casar. Como é que a gente faz para escolher, para se preparar, para que essas coisas não chegar no divórcio, nesse trauma de separação e tudo? Quais são os cuidados que você está tomando, por exemplo? Eu acho que, assim, por estudar um pouquinho mais o tema, eu acho que é bem legal viver esse momento na minha vida também. E ter a noção de que a preparação para o casamento não é o cursinho de noivos que a gente faz em 1 ou 2 dias, alguns meses antes do casamento. A própria igreja orienta que a preparação para o casamento começa já quando a criança é pequena, no seio da família. A preparação nos valores, na fé, continua na adolescência, conhecendo as vocações. Essa última preparação perto do matrimônio é uma etapa final já, né? Então, estudar mesmo matrimônio, porque o matrimônio é uma vocação, né? Assim como o sacerdócio. O padre estuda anos para ser padre, né?
A gente quer fazer o curso de alguns dias e já saber tudo do matrimônio, né? Então, acho que é importante conhecer um pouquinho da doutrina da igreja, que é tão bonita e que faz a gente se apaixonar mesmo. O diálogo entre o casal, né? Vamos conversar. O namoro é para isso, né? Entender que cada um está esperando do casamento, né? Se conhecer de verdade, se preparar mesmo nesse sentido. E estar disposto a se doar, né? A saber que a partir do matrimônio não são os meus planos e os planos dele, são os nossos planos, a nossa vida, somos nós dois, né? Então, acho que se preparar nesse sentido, se aproximar mais de Deus, né? Se aproximar na vida espiritual também, se preparar em todos os sentidos mesmo. E é muito engraçado porque quando nós casamos, são famílias totalmente diferentes, né? Então, quando eu me casei, foi assim um choque, porque eu não tampava a pasta de dente, entendeu? Isso daí para mim era super normal. Eu escovava o dente. Por que tampar? Quem que mandou fazer tampa de pasta de dente, né? Escovava. E aquilo para ele, nossa, né? Era assim, um horror, né, amor? E ali a gente começou a perceber, nossa, nós éramos muito diferentes, né? E aquilo para mim era normal e para ele era, então era um choque. Então são duas famílias diferentes. Aí nós dois vamos fazer a nossa, né? Então, graças a Deus, Deus assim foi muito bom no sentido, como você falou, longe de sermos perfeitos e de não é isso, é a graça. Quando você conta com a graça de Deus, Ele vem em teu socorro. Quando você pede, Senhor, me dá a graça. Você que está passando por um problema no seu casamento, um problema de traição, um problema de achando que a melhor solução é separar, pede a graça do alto. E o Senhor dá abundantemente. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então, quando a gente dá o primeiro passo é meu. Eu me achegarei a Deus, né? Achegai-vos a mim, diz o Senhor. E eu me achegarei a vós. Quando a gente dá esse passo ao encontro de Deus, Deus está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, aguardando na varanda, né? Eu imagino essa cena, né? O pai aguardando, ansioso, a volta do filho pródigo. Então, se você está passando por um problema, vá até o Senhor. A nossa igreja é rica. Você vai encontrar na igreja um suporte que você precisa realmente. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa e a gente sabe que a gente mexeu hoje num aspecto bem delicado que está afligindo muitas famílias, muitos casais por aí. Então a gente queria rezar um pouquinho por você, rezar um pouquinho com você que está nos acompanhando. Eu peço que você reze junto com a gente. Senhor Deus, nós te damos graça e te bendizemos por esse projeto maravilhoso que o Senhor criou, que é a família. É um projeto seu. E nós sabemos, Senhor, o Senhor sabe melhor do que nós, de tantas dificuldades, porque muitos casais estão passando. Por isso nós pedimos que a sua graça os alcance agora. Todos os casais que estão passando pelo problema da separação, por esse processo de separação, todos os filhos de pais separados, que eles encontrem o carinho, que eles encontrem o amor ao ser acolhidos por Ti, Senhor. E abre as nossas igrejas também para acolher todos esses casais que estão passando por essas dificuldades, todas essas famílias que encontrem nas nossas comunidades católicas um ambiente para serem curados, para serem tratados, para serem amados por Ti. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, de São José, do Menino Jesus, por todas as famílias que nos acompanham. Amém. 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 Muito obrigado. Chegamos ao fim. Muito obrigado, Israel, pela sua participação. Privilégio estar aqui. Obrigado, Tânia. Foi muito bom te conhecer e estar aqui com você. O prazer foi nosso. A gente agradece muito por essa oportunidade, né, de poder estar falando da essência, que é a família, né? Maria Júlia, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado e que você tenha um bom casamento. Isso, Tá bom? a gente torce por você. Silvia, obrigado por esse programa. Amor. Obrigado a toda a equipe, obrigado a você que nos acompanhou nessa noite. E a gente já te convida para a semana que vem. A gente vai ter de novo o programa Família Projeto de Deus na próxima quarta-feira. E o tema é Eucaristia, Remédio para a Família. Então, no programa de hoje,
A gente mostrou aqui um diagnóstico de problemas pelos quais estão passando a família, né? E vamos, a semana que vem, tratar de como cuidar disso, de como curar isso. É isso mesmo. Foi muito bom. Muito bom, Tamo muito aqui. obrigada a todos. Um prazer. Então, até a semana que vem, a gente se encontra. Família, Projeto de Deus.